Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, vamos começar mais uma história. E essa história não é qualquer história, não. É uma história muito especial. A história de uma grande rainha. E essa rainha se chamava Esther. Não é a Esther de Esther, que é filha do pastor Levi, não. É outra Esther. Essa Esther, ela é tão especial que tem até um livro na Bíblia com o nome dela. Você sabia? Bem, se você não sabia, corre lá, pega a sua Bíblia e abre. Esther, capítulo 2, que é onde acontece a nossa história de hoje. Bem, essa história ela começa com algo bem legal, que é um concurso. Você já participou de um concurso? Esse concurso era um concurso de beleza. Olha só que legal! Era para escolher a nova rainha para o rei Xerxes. Por que nova rainha? Ele tinha uma rainha antes, que era a rainha Vasti. Só que ela não obedeceu uma ordem que ele tinha dado. Ele ficou tão furioso que ele resolveu tirá-la como rainha e nomear assim uma nova rainha. E aí fez esse concurso. Nesse concurso, todas as moças da província de Suzã, que era o local onde tinha lá o Palácio Real, deveriam se apresentar para participar. Todas as moças. E o critério importante era que fossem moças bonitas. Isso. E aí, nessa, o rei deveria escolher aquela que mais lhe agradasse. Nesse tempo, tinha também um homem chamado Mardoqueu, um homem simples que morava nessa cidade, em Suzã, e ele tinha uma sobrinha, ou melhor, uma prima, perdão. Ele tinha uma prima que se chamava Esther. Esther era uma moça linda, 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 humilde, agradável. E ela foi uma das moças que participou desse concurso. E aí, chegando lá no concurso, quando ela se apresentou a Hegai, que era o eunuco do rei, que tinha a responsabilidade de organizar todo o concurso, Hegai olhou para ela e falou: gente, que moça bonita, que moça agradável, que moça inteligente. Ah, gostei dela. Aí, acho que eu vou ajudar essa moça. Aí você pensa, nossa, que sorte de Esther, né? Logo que ela chegou e ela encontrou aí um responsável pelo concurso e teve aí essa ajuda? Sorte não, foi Deus. Deus tinha um plano desde o início de tudo para que Esther se tornasse rainha. Então, Esther teve um tratamento muito especial. De beleza, de pele, uma alimentação saudável, um lugar bem confortável para descansar durante o concurso. Cada semana era apresentada uma candidata ao rei. Mas quando o rei viu Esther, ele ficou surpreso. Ele ficou encantado, ele ficou maravilhado com a beleza daquela moça. E aí ele não teve dúvida, essa vai ser a minha rainha. Então, ele foi, coroou Esther e ela se tornou a sua rainha. Mas a história poderia terminar por aqui, né? Mas não. Esther era uma moça extremamente agradável, extremamente sábia. Será que você é uma pessoa assim também? Será que você é agradável com as pessoas? Será que você tem sabedoria, inteligência para tratar com as situações do dia a dia? Será que você consegue pensar bem ao agir? Será que você consegue ouvir as pessoas mais velhas? Será que você consegue seguir os conselhos que são conselhos bons? Esther tinha todas essas características. Ela seguia, sabia quem poderia aconselhá-la da melhor forma.
E ela sempre seguia os conselhos do seu primo Mardoqueu. Mesmo se tornando rainha, ela não esqueceu da humildade que tinha dentro do seu coração e das pessoas que poderiam ajudá-la. E aí aconteceu uma situação super séria que fez com que Esther tomasse uma atitude bem, como eu vou dizer, ela teve de ser decisiva, né, na sua posição. O que aconteceu? Mardoqueu, que era o seu primo, meio pai, né? Ele ouviu na porta do palácio que 2 oficiais do rei, 2 pessoas que estavam lá a princípio, né, protegendo o rei, estavam planejando a morte do rei. O rei não merecia isso. E aí Mardoqueu não pensou 2 vezes, procurou Esther e conversou com ela. Falou tudo o que ele tinha ouvido na porta do palácio. E aí Esther, na sabedoria divina, ouviu tudo o que Mardoqueu havia dito e contou ao rei. Falou: rei, olha, aconteceu que na porta do palácio tinham 2 oficiais seus planejando a sua morte. Mardoqueu ouviu e não duvidou e não pensou 2 vezes antes de me contar. E eu estou contando isso para o Senhor, rei, em nome de Mardoqueu. Ele pensou na sua segurança, ele pensou no seu bem-estar e não quis que isso acontecesse. E aí o rei, é claro, foi investigar isso. Afinal de contas, era a sua guarda real que estava sendo colocada como a errada nas coisas, né? Na situação. E aí ele averiguou e viu que tudo que Mardoqueu havia dito estava certo. E aí o rei puniu esses 2 homens, né? Condenou-os à morte. E Mardoqueu, isso foi registrado até no livro das Crônicas Reais. O que isso tudo tem a ver, gente? A gente deve pensar o seguinte, que Esther, ela era uma rainha maravilhosa, porque ela tinha sabedoria vinda diretamente de Deus. Ela era agradável, ela era sábia, inteligente e não se esquecia dos bons conselhos. Nós temos que fazer isso também. Nós temos que sempre lembrar dos bons conselhos, sempre lembrar das pessoas que podem fazer por nós coisas boas. Ouvir as pessoas certas. Ela deu ouvidos a Mardoqueu, que de fato estava colocando para ela informações importantes a respeito da segurança do rei. E ela sabiamente soube como falar com o rei. Ela soube chegar no concurso de beleza e ter a aprovação da pessoa que organizava, porque ela foi agradável. Ela não era só bonita, mas ela era inteligente também, ela era sábia. Nós temos que ter no nosso coração muita sabedoria e inteligência para conseguirmos alcançar os planos de Deus para nós. A gente não pode fazer de qualquer jeito ou pensar de qualquer forma, fazer apressadamente as coisas. Nós temos que ter a direção de Deus para fazer tudo em nossas vidas. Bem, eu tenho um versículo para compartilhar com vocês. Vamos lá? Ele se encontra em Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Diz assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Se Deus prometeu algo a você, Ele vai cumprir. Tenhamos fé, assim como Esther, que aparentemente não tinha linhagem real, não teria como ser uma rainha. Ela conquistou essa posição como rainha, porque Deus havia prometido a ela. Deus havia planejado e traçado isso para a vida de Esther. Então, se Deus prometeu algo a você, se Ele prometeu isso a mim, se Ele prometeu alguma coisa a qualquer um dos seus filhos, Ele vai cumprir. Tenhamos fé e sabedoria para fazer a vontade dEle. Que Deus te abençoe. Tenha uma excelente semana e lembre-se de ter
sabedoria vinda diretamente do coração de Deus para fazer tudo aquilo que Ele planejou para você. Beijão, fica com Deus!